Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança, nos diz o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 11. O amor e o tempo são mistérios que se completam e se fortalecem por meio da oração. A oração, junto à confiança nas promessas de Deus, é capaz de alcançar o coração de um filho lançado às drogas, bebida e a uma vida sem sentido. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história do Leandro, um filho que só o amor e o tempo puderam restabelecer o sentido e a esperança de uma vida nova. Começa agora o Gente de Fé. É muito bom chegar até você, é muito bom poder entrar um pouco na sua realidade, um pouco na sua vida, naquilo que você tem vivido e passado. Este programa que tem a intenção de chegar aos corações das pessoas com as histórias que passam por aqui. Por isso eu falo a você, seja muito bem-vindo sempre nessa nossa sala de estar para conversarmos um pouco. É claro que diante dos testemunhos que chegam até aqui, nós ficamos como que extasiados muitas vezes, e muitas vezes nos encontrando, muitas vezes até dizendo, mas se ela pessoa pode, eu também posso. Tudo isso para dizer que nós não temos um Deus apenas que faz milagres. O mais importante é o Deus que caminha conosco, até mesmo quando parece que o milagre não chega. É bom sempre nós perguntarmos, qual é a vontade de Deus? Passam por aqui muitas pessoas com várias situações, mas qual é realmente a vontade de Deus? Hoje nós vamos conversar com o Leandro Santos, que num determinado momento perguntou qual era a vontade de Deus para ele. Claro que não de forma consciente, mas Deus o instigou e o levou até fazer essa grande mudança de vida. Bem-vindo, Leandro. Obrigado, padre. Que bom que você está aqui. Nós vamos conversar um pouquinho, claro, eu sempre gosto de enfatizar que é pouco tempo para nós falarmos de uma vida toda. Sim. Né? Nós temos 2 blocos de 27 minutos, mas é pouco tempo para falar de uma vida toda. Mas aquilo que realmente você pode provar que Deus esteve com você. Esse é o tema do programa, é Gente de Fé. Né? Então hoje não é mais alguém que está vivendo determinada situação, mas alguém que viveu e que vive inúmeras outras situações, mas que percebe essa presença de Deus. De onde você vem? Quem é você? Conte-nos um pouquinho da sua vida. Então, sou o Leandro, sou da cidade de Jundiaí. Jundiaí que fica próximo à cidade de São Paulo, grande São Paulo, né? Podemos dizer, sim. É a diocese de Jundiaí. Eu sou casado, né? Tenho 3 filhos, com a graça de Deus está chegando mais um aí daqui a pouco. E venho aí com bastante alegria partilhar um pouquinho daquilo que eu entendo que Deus fez na minha vida e fez algo muito bom não só para mim, mas para toda a minha família, especialmente meu pai e minha mãe, né, que teve uma longa caminhada de oração, de luta, para que hoje eu estivesse aqui hoje para poder contar um pouquinho dessa história. Né? Sim. Você hoje está na coordenação diocesana da Renovação Carismática Católica. Estou como coordenador diocesano lá. Essa coordenação que muitas vezes ainda hoje se perguntam, né? Por mais que a Renovação Carismática seja já bem conhecida, são mais de 50 anos, né? Mas muitas pessoas ainda perguntam o que vem a ser, e a Renovação Carismática é
essa corrente de graça, esse sopro do Espírito, né? Como o próprio São João Paulo II dizia, essa nova primavera na vida da igreja, enfim, e a partir dela tantas e tantas outras instituições nasceram, como as novas comunidades, na grande maioria. Então é um movimento de igreja, né? É uma realidade de igreja. E você, como coordenador diocesano, com certeza deve ter muito trabalho. São quantos grupos de oração na diocese? A nossa diocese são 104 grupos de oração. 104 grupos. 104. Provavelmente um em cada paróquia, ou existe paróquias que não tem grupo de oração? É praticamente um em cada paróquia, pelo menos, ao menos. Viva ainda, Isso. Todos funcionando? Todos funcionando. Tem algumas informações ainda, mas assim, oficializados são esses daí. 104. E você cuida hoje dessas 104 ovelhinhas, vamos dizer assim. Isso mesmo. Mas não foi sempre assim, né, Leandro? Não foi. Você veio, digamos assim, nos trazer o quê da sua história? Então, minha história, começando ali pelos meus pais, né? Obviamente, uma família muito católica, sempre de missa. A minha mãe sempre, desde quando começou, né, a renovação carismática católica na diocese, que chegou no nosso bairro, ela sempre ali participou também dos grupos de oração, até mesmo quando não era nem na igreja ainda, né? Lá no nosso bairro, ele começou assim nas garagens, né, das casas, e desde sempre, então, minha mãe e meu pai sempre nos conduziu nesse caminho aí, né, levando a ser batizado, procurando ali, não só eu, como as minhas irmãs também. Você tem quantas irmãs? Eu tenho 3. 3 irmãs. 3 irmãs. Sim. E eram os seus pais que viviam essa espiritualidade, ou um ou outro? Eram os dois? Mais a minha mãe. Mais a sua mãe? Isso, mais a minha mãe. Mas seu pai estava junto? Missa sempre. Ele não ia muito assim nos grupos, né? Grupo de oração, ele não gostava muito. Assim, sentia talvez ficava um pouco meio resistente no início, aí depois ele começou aí também. Mas sempre minha mãe que puxou mais a fila, assim, vamos dizer, né? Sim. E isso foi como que plantando essa semente dentro do coração de vocês, seu e das suas irmãs, né? E essa semente, ela foi crescendo, pelo menos no seu coração, ela foi crescendo, hoje dando frutos. Hoje tem dado frutos. Como nós falamos no começo. Mas nem sempre foi assim. Não. Então, daí eu gosto de lembrar de um fato que, às vezes, tem coisa que eu fiz aí há uns 5 anos atrás, eu não me lembro. Mas eu lembro de uma situação que a minha mãe indo, né, na igreja, sempre nos levando, e nesse grupo de oração que eu falo que minha mãe participava, que era na casa de uma serva lá, de uma irmã lá, eu lembro que ela deu ela terminou o grupo de oração e ela deu 2 imagens, né, e eu tinha 4 anos. Sim. E eu lembro perfeitamente disso, e eu acho que também por minha mãe sempre contar, então eu acabo eu lembro do acontecimento, porque ela deu era eu e mais um primo, a mesma idade mais ou menos, e daí ela deu um brinquedinho para um primo, que era um caminhãozinho, cheio de aqueles cavalinhos assim, né? Sim. Tal, e eu fiquei querendo um daquele também, por isso que marcou isso para mim, né? E aí o que aconteceu? Aí para mim ela chegou e deu uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. E aquilo eu fiquei meio bravo assim na época. Eu lembro que depois até minha mãe fala que eu não entendia, né, o porquê que ela estava dando aquilo. E aí naquele mesmo dia, na oração, ela profetizou, né? Ela falou na vida da minha mãe que ela falou: olha, o seu filho um dia ele vai ser um missionário, ele vai anunciar a palavra de Deus, e por isso que eu estou dando essa imagem de Santa Teresinha, que ela acho que patrona, alguma coisa ligada à padroeira das missões. Sim. Ela falou: por isso que eu estou dando para ele essa imagem. Então, aquilo, para mim, eu não entendi nada, não gostei, fiquei bravo, queriam... O carrinho, né? Queria o carrinho, exatamente. Mas foi passando o tempo, né? Sim. E eu gosto de dizer também que o meu pai, eles tiveram as 3 filhas primeiro. Né? E o sonho do meu pai era ter um filho homem.
E naquele tempo, pelo menos, tinha ultrassom, mas eles não tinham condições de ter e ficava sabendo tudo na hora mesmo que nascia. Então, minha mãe fala que ele sempre ia lá, olhava, aquela esperança, e aí, por fim, veio, né? Com a graça de Deus, Deus realizou o sonho dele. São de 3 nascer... mulheres e você é o quarto filho. O quarto. Na verdade, eles perderam uma filha com 11 meses, né? Sim. Tinha 11 meses, então eu já tinha nascido 3, na verdade, né? Uhum. Então, antes de eu nascer, então ele esperava esse tempo e eu penso que minha mãe sempre, como uma serva de Deus, ela guardou essa palavra no coração dela, essa profecia, aquilo que foi falado para ela naquele dia, aquela mulher profetizou, tudo, os sinais, né? Eu acho que a mãe sempre, com certeza, guarda os sinais de Deus, né? E só que daí o que aconteceu? Foi passando o tempo, né? Fui crescendo e com 11 anos de idade eu andava muito na rua ali e tinha uns amigos que ouvia muito, né? Rock, umas músicas pesadas. E uma criança, né? 11 anos, é bastante curioso. E eu comecei a gostar daquele tipo de música, do jeito que os caras se vestiam. Desculpa te cortar, por causa do ambiente que você se encontrava. Do ambiente que eu me encontrava. Porque muitas vezes a gente fala nisso, e aqui é bom enfatizar, que por mais que o nosso ambiente, né, ele não nos determine o que eu vou ser, mas nos condiciona muitas vezes, nos dá condições para. E é a mesma coisa, você está dizendo, né? Você não via essas coisas na sua casa. Não via. Mas andando na rua, como curioso, como criança que quer descobrir. Né? E você foi descobrindo o quê? Então, e aí primeiro que eu comecei a gostar do jeito deles andar, do jeito que o pessoal se vestia. Os roqueiros, aquelas roupas pretas, aqueles coturnos, aquelas coisas penduradas, assim, correntes penduradas. Sim. E as músicas eram aquelas doideiras, né? Aquele som pesado e mesmo ali com 11 anos eu comecei a se inclinar para esse lado aí. Só que nesse meio não tem só música, né? Nesse meio ele vai aparecendo um monte de coisas. Dos 4 aos 11 anos você crescia como uma criança normal. Estudava, estava ali, brincava, fazia coisas. Aí com 11 anos foi quando você começou... Até porque eu já estava estudando e já tinha, eu acho que a primeira comunhão já tinha a primeira comunhão. Tá. Já tinha. Seus pais, sua família te levou a batizar? Já me encaminhando. Eu lembro que quando eu parei de ir na igreja, após a primeira comunhão, tinha-se lá a perseverança que eles falavam, né? E nesse meio aí que eu eu fui me afastando. Foi onde você descobriu esse outro lado do mundo. A ponto de chegar depois aí não lembro com quantos anos, mas acho que com uns 12, 13 anos já ter uma rebeldia ao ponto de falar, eu não vou mais, não quero mais para a igreja. E os meus pais, assim, nunca foram de me bater também, sempre tentando levar a coisa assim no diálogo, né? Mas não tinha jeito, foi piorando cada vez mais. Eu te cortei anteriormente, mas você dizia que neste meio não era só música. Isso. O que você foi vendo mais e experimentou mais coisas, viveu outras coisas? Sim, então daí aí eu comecei a ouvir esse tipo de música. A princípio, até mesmo a música, né? Ela depende do tipo de estilo rock é rock, mas tem vários estilos de rock. E aí, a princípio, eu comecei a ouvir umas coisas pesadas no sentido de algumas músicas anticristo, algumas coisas assim, som de heavy metal, né, que eles falam, e um pouco voltado para essa linha aí. E até foi aonde que eu comecei a perder um pouco a fé, aquela fé que o meu pai e minha mãe sempre ensinou. Eu já estava voltando até a parte, não sei se a música trazia uma espiritualidade, mas eu deixava de acreditar em Deus ali, pensando mais pro lado do mal ali, e comecei a gostar desse tipo de coisas aí. Né? Até tinha alguns amigos que
se trancava no quarto. Eu achava um pouco confuso, porque primeiro a gente fala, não acredita em Deus, mas invoca o capeta, né? Invoca o demônio ali, né? Então, de certa forma, estava acreditando em alguma coisa. A gente trancava no quarto e aí fazia umas invocações doidas lá. E aí foi indo, só que daí, como eu dizia, né? Nesse meio, daí já vem a bebida, né? Começa a bebida, o álcool. Eu lembro que eu tomava cerveja, mas bem pouco. Eu já comecei a experimentar o álcool já na pinga mesmo. Você já foi para coisa bem pesada. Pinga. Deixa eu voltar um pouquinho, até porque muitos pais nos acompanham também, até para poder estarem atentos às posturas, às atitudes dos filhos. Porque muitas vezes as pessoas dizem que não existem essas influências, por exemplo, em música, em filme, em essas coisas. Não existe, isso é coisa de cabeça de fanático, fanatismo, essas coisas todas. Mas, como você está dizendo, você experimentou e uma coisa foi levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. Né? Mas principalmente uma apologia anticristã, como você disse. Sim. É por isso que eu falo, tem vários estilos, né? Sim. O rock ele tem vários estilos. Até depois eu vou entrar um pouquinho no movimento que eu entrei, que daí é um outro estilo já, onde que eu saía desse caminho, mas eu comecei assim. Né? E no meio, daí tem show, tem lá, em Jundiaí tinha muitos barzinhos de rock. Né? Então eu não podia vir ainda para São Paulo, era muito criança, mas eu já ia nos lugares, no próprio bairro tinha. Com 14, 15 anos, e já ia para esses lugares aí, né? Então, daí dentro dos bares, aí rola solta, bebida, e eu fiquei, realmente, a gente reunia, era 2, 3, 4 garrafas de bebida de, sei lá, 3 fazendas, Velho Barreiro, enfim. Era uns negócios bem pesados mesmo. E junto com isso começa a vir outras coisas, a droga também. Eu fumei maconha primeiro que experimentar o cigarro, eu lembro que... Você tinha quantos anos quando você foi para maconha? Uns 14 anos. 14 anos. 14 anos. Então com 11 você conhece o rock, aí você vai nessa uns vida, 12, nesse 13 anos meio. comecei a beber. 12, 13 começou a beber. 14 anos começou Isso. A droga, digamos assim, a maconha. E, assim, e daí foi indo, aí você vai entrando no meio, as coisas vão sendo apresentadas, né? E eu penso que a forma que eu vivia, graças a Deus eu não conheci, né, o crack, né? Mas conheci lá a maconha, cheirava cola, né, que era cola de sapateiro, que era o que a gente mais usava mesmo. O pessoal que eu andava, a gente, que é baforar, na verdade, né? Sim. A gente usava muito isso daí. Essa é a gíria usada, baforar. Baforar. E aí a gente usava muito isso daí, né? E foi indo, e até que quando eu, dentro desse meio aí, eu conheci um movimento chamado punk, né? É um movimento punk. Né, que esse daí foi aonde que eu, além de eu experimentar as drogas e tudo aquilo que ia sendo oferecido para nós, eu entrei nesse movimento e ele, de certa forma, ele tem assim uma ideologia, ele tem uma ideia, ele tem como se eles soubessem o que eles querem, para onde que eles vão, que geralmente semear mesmo ali a revolta, colocar, eu penso que colocar um resumo, colocando a sociedade em conflito. Vamos querer resolver as coisas, vamos juntar força, vamos juntar pessoas e fazer um protesto e fazer esse tipo de coisa. E nesse movimento eu fui, aonde que eu fui, eu penso que o jovem, nessa vontade, nessa sede de conhecer as coisas, ele está querendo uma certa liberdade. Ele quer buscar uma liberdade, que ele acha que ele vai ser livre, que ele vai poder fazer tudo, mas na verdade você vai se prendendo. E essa liberdade, até entrando um pouquinho aqui, essa liberdade porque traz
tudo aquilo que é autoridade é meu adversário. Então Isso. eu preciso protestar Exatamente. por causa disso. No caso, você sai agora somente de um movimento, não, de uma realidade onde tinha a música, Isso. depois a música, a bebida, da bebida a droga. Agora você parte para a ideologia. Isso. No caso do Isso. grupo que você cita, Era. é um grupo ideológico. Isso. Porque tinha uma certa organização, né? A gente não se reunia só para ouvir música. A gente ouvia, o som era rock pesado também, só que as letras elas são diferentes daquelas que eu ouvia, até porque eu ouvia mais música em inglês lá antes, que eu não entendia nada, só era mesmo o som. Agora essas músicas que eu estou dizendo do movimento, elas são letras que ela influencia muitas coisas. Né? Então, e essa liberdade que eu comecei a buscar, ela começou a me prender. Por exemplo, o estilo de roupa, de usar a roupa. Por exemplo, eu me vi num momento que uma roupa branca eu não conseguia usar mais. Sim. As roupas eram toda rasgada, toda assim, destruída, né? E tinha um porquê desse tipo de então, veste? Dentro do movimento para mostrar uma certa a rebeldia mesmo. Entendi. Né, para mostrar essa rebeldia mesmo. Né, e era é uma bem rebeldia, complicado. desculpa, é uma rebeldia contra quem ou contra o quê? Assim, as letras são, vamos pensar nas letras das músicas e o que gera em torno, né? É contra o governo, só que é com as forças próprias, assim, tem letras, por exemplo, tira o governo e coloca o povo no poder, algumas coisas assim, né? Uma ideologia anarquista. Anarquista, a ideologia é anarquia, isso mesmo. É uma ideologia anarquista. Os protestos, né, que acontecem geralmente acaba em violência e não tem nada passivo, né? É mais ou menos assim. Sim. Então, e isso é uma das coisas que mais assim ia me machucando no caminho, que eu já percebia que eu estava começando a viver uma prisão. Né? Por exemplo, esse estilo eu gosto de dizer que eu não conseguia usar roupa preta, branca, ou uma roupa que minha mãe mesmo dava. Às vezes ela comprava uma roupa e estragava a roupa lá, eu nunca que eu ia usar. Né? De jeito nenhum. Até quando eu ia em casamento, numa igreja, quando eu ia num casamento de alguém, mas ia do mesmo jeito que eu, se quisesse, até era uma que minha mãe ficava mais... A roupa que você ia para uma festa era a mesma roupa que você ia, sei lá, para qualquer outro lugar. Coisa. Para trabalhar, a mesma coisa. Trabalhava do mesmo jeito e... todos os lugares que eu ia, assim, o pessoal já ficava meio assustado, né? Tem uma pessoa que, quando eu comecei assim, a ir para a igreja, daí ela falou para mim, né, nossa, você me perdoa, mas todas as vezes que eu via você na rua, eu passava do outro lado, porque aquelas correntes que você andava pendurado, o jeito todo rasgado, assim, eu tinha um certo medo. Só que eu ia do outro lado e eu rezava uma Ave Maria. E aí eu falei, graças a Deus, né, que você rezava uma Ave Maria, com certeza chegou, né, ajudou, né, em determinado momento, ajudou nesse sentido. E isso também, você fala de veste, mas existia alguma outra característica, digamos assim, no corpo que você tinha? Tinha os piercings, né, que colocava, e o cabelo, né, o cabelo é o que mais marca, assim, no movimento punk, que a gente chama de moicano. Sim. Que rapa aqui dos lados assim e ergue, né, aquele... Tem algum significado assim, aquilo? Né? Tem algum significado? Então, eu sinceramente eu não tenho ideia. Mas você fez? Fiz. Fez porque todos faziam? Sim, fazia. Ou deixava crescer ele bastante e depois erguia ele de qualquer jeito e pintava de algumas cores. Ele era bem mais ou menos tudo assim. Tem um porquê, mas nem todo mundo sabe o que faz, vamos dizer assim. É isso. O sentido maior, eu não tenho que nem o significado, pode ser que tenha alguma coisa, mas era mostrar essa insatisfação, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu não estou satisfeito com o que está acontecendo hoje, assim, então era uma revolta assim, muito grande. E aí foi indo dessa forma, né? E nisso você também continuou com bebidas, com álcool, drogas.
sexo desenfreado, lugares de prostituição, né? E as mulheres, as mulheres que também eram do movimento. Também. Era difícil você encontrar alguém que não era. Porque eu fico imaginando assim, porque normalmente, claro, aqui a gente não vamos entrar em pormenores, mas eu fico imaginando que normalmente o estilo assusta, né? É um sinal, digamos assim, um símbolo de você estar vestido daquele jeito, porque você está protestando sobre algo, mas, por outro lado, tem também a questão do próprio susto, né? Do próprio temor que as pessoas têm em relação a isso. Exatamente. Então a gente ficava nessa linha aí. E dentro disso, né, tinha os shows, tinha as festas e todas as outras coisas. Por exemplo, às vezes eu ia numa festa punk que a gente falava, eu ficava 3, 4 dias fora de casa. Né? Então ficava em chácaras, onde quer que tinha, a gente ia e ficava. Né? E o que rolava era droga, bebida, mulheres, no caso. Isso. Então era mais ou menos nessa linha. E assim, e nessa daí que foi, acho que o momento que minha mãe e os meus pais mais sofriam, né? Isso nós vamos deixar para o segundo bloco, que aí é onde eu vou perguntar, e a sua família, como é que está? Você como filho mais novo, né? Tinha as suas 3 irmãs, você como filho mais novo, vivendo nessa vida, qual que seria, digamos assim, a reação, ou até mesmo a postura da sua família, mas isso nós vamos deixar para o segundo bloco, mas eu deixo você numa provocação, porque frente a tudo isso que o Leandro está nos contando, nós poderíamos dizer, Deus não se manifestou por quê? Existia lá, como nós dissemos, a semente que foi lançada no coração dele, mas diante do ambiente em que ele estava, ele foi vivendo todas essas coisas. Será que Deus não tem o poder de reverter uma situação, nos permitindo até mesmo ir ao fundo do poço? Que Deus é esse? Eu respondo no próximo bloco. Fique com essa pergunta. Que Deus é esse que não intervém? Não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que Deus é esse que muitas vezes nos permite fazer determinadas coisas sem que Ele intervenha. Até mesmo pelo fato de o Leandro, que está nos contando um pouco da sua história, tinha uma base cristã, uma base católica, sua mãe uma mulher de oração, seu pai também, enfim. E ele vivendo tantas e tantas coisas, como ele nos relatou no primeiro bloco. Que Deus é esse que não intervém? E aí eu falei que eu daria a resposta nesse bloco. Este é um Deus que ama de forma extrema, até mesmo ao ponto de correr o risco de nos perder. O amor de Deus não quer nos perder, mas o verdadeiro amor gera liberdade. E é no abuso da nossa liberdade que nós fazemos o que bem queremos da nossa vida. Deus, ele vai insistir, persistir com cada um de nós até o último suspiro. Deus não vai desistir de você. Se ele parece que não está fazendo nada frente a algumas situações, não tenha dúvidas. Ele está insistindo e persistindo com você. Mas existe uma única coisa que Deus não pode nos tirar: a liberdade que Ele mesmo nos deu. E foi com isso que você foi indo até chegar quase que no fundo do poço. Nesse movimento todo que você estava, nessa situação toda que você estava, bebida, rock, os movimentos, as ideologias, os protestos, até chegar num determinado momento que algo aconteceu. Sim. O que foi? Então, daí, primeiro eu penso que é aquele fundo do poço, né, que muitos falam, né? Começou a se aproximar, assim, na minha vida, né? Eu tendo toda essa questão do movimento, da música,
E aí é onde que essas festas que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, e muitas dessas festas, aí, então eu percebia que eu estava cada vez pior, né? Cada vez pior, ao ponto de que nunca, por exemplo, eu precisei de ninguém para me levar até em casa. E aí, de um tempo depois, começou a acontecer nessas situações. De tão bêbado, bebida, droga. Drogado. Por exemplo, uma vez nós tivemos um evento, uma festa, né, em um clube, e também foi, acho que uns 2, 3 dias de festa. E no último dia eu tinha usado tanta droga e bebida que eu não... Até hoje eu não lembro quem, assim, eu sei quem me levou mas eu não lembro o percurso que foi feito. Você lembra como que eles me levaram, contaram a gente que te levou embora. Só que foi um negócio estranho, porque eu não lembro como que eles me levaram até lá, em casa, só que daí depois eu lembro que eu cheguei na minha casa, não tinha ninguém. Deu um apagão no percurso, talvez eu tenha dormido, não sei. Mas aí quando eu cheguei em casa não tinha ninguém lá. E aí eu peguei, tranquei as portas ali e liguei o som no último, tirei assim toda a roupa, né? Fiquei sem nada mesmo. E para mim tomar banho, só que fiquei ouvindo música aí naquela loucura toda e de repente apaguei. Eu caí, né, assim, também lembro porque a gente vai contando as histórias, depois você vai lembrando que eu caí assim na porta da entrada, né, e depois de umas 2, 3 horas o meu pai e minha mãe chegou, que eles tinham ido na casa da minha avó. E eles tentaram ali entrar e viu que não conseguia abrir a porta e tal, e depois eles me viram ali, caído, sem roupa, sem nada. E nesse dia foi algo assim que eu não parei de usar droga nesse dia, eu passo muito tempo ainda, mas foi algo que, assim, é como se Deus estivesse mostrando para mim, olha a vida do teu pai, olha a vida da sua mãe e veja a situação que você está vivendo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é o filho mais novo de 4 filhos, tem 13 irmãs antes. Na verdade são duas. São duas. Duas antes e uma depois de mim. Onde elas estavam? O que elas diziam? Como elas viviam essa realidade com você? Então, aí assim, relacionamento com elas? As minhas irmãs também. Não, a gente era bem, se dava bem. Sim. Assim, elas não caminhavam, né, também na igreja, não tinha essa caminhada que hoje elas têm. Né, mas todo mundo, elas não caminhavam, mas o nosso relacionamento era bom. Tinha um pouco antes algumas brigas, né? Mas elas não faziam o que você estava fazendo. Não faziam. Mas não também não existia, digamos assim, uma intervenção, uma fala, uma cobrança, nem da parte delas, nem da parte dos seus pais. Não tinha. Seus pais sabiam tudo o que você fazia? Sabia. Eu, assim, é um negócio complicado, porque eles sempre não deixavam de falar. Minha mãe vivia falando, você tem que ir na igreja. Tinha cerco de Jericó, ela chamava. E grupo de oração, era um negócio que eu não podia ouvir falar. Eu não podia ouvir falar. E meu pai também não gostava. Então, era um negócio meio, assim, assustador para mim, né? E pro meu pai também. Então, quando minha mãe falava, eu falava, mas nem meu pai gosta de ir lá nesse lugar. Então, assim, era como que eu apoiasse no que ele não gostava também. E aí ficava nessa... Mas eles sempre nunca deixavam de falar. Você tem que mudar, você tem que... Só que era um negócio que eu era tão envolvido no movimento, por exemplo, que os caras iam em casa. A gente erguia os moicanos com o sabão que minha mãe fazia lá, entendeu? Então era um negócio que eu envolvia tanto, até o pessoal da família... assim, não era gel, não, é sabão? Não, é sabão ou clara de ovo. É mesmo. Para ficar lá em pezinho. Aí fica em pé. Então, assim, eu conduzi o negócio de um jeito empolgante, assim, que eles não tinham mais, assim. O meu quarto era todo pintado, de preto, caveira desenhada, aquelas placas que tem na torre de alta tensão, então uma plaquinha com a caveira. Eu subi lá, peguei uma,
Aí eu bati na porta do quarto e tinha uma corrente lá. Então minha mãe, coitada, ela não entrava lá nem para limpar direito, porque não tinha condição. Os caras iam lá dentro de casa, a gente ficava lá. Eu não usava droga dentro de casa, eu tinha muito respeito, né, com meu pai e com a minha mãe. Graças a Deus, Isso, ainda graças tinha a Deus, respeito. Nunca agredi eles, nunca. Até porque o amor que vinha deles era muito grande. Nessa situação que eu estava que eles me encontraram lá caído, né? Eu lembro que eu esperei o quê? Eu falei, nossa, agora eu vou levar umas porradas aqui. Que eu olhei, jogaram uma toalha, se eu não me engano, em cima, eu cobri e minha mãe só falou isso: vai tomar banho. Olha a situação que você está, olha a situação que você se encontra. Você vai ficar desse jeito até quando? E aí nesse dia foi onde que mexeu muito comigo, assim, sabe? Eu fiquei refletindo nesse dia. Eu lembro que tinha um show para mim ainda. Eu fui embora porque ia ter um show à noite. Só que nesse desmaio que eu tive ali, não sei o que foi, que eu apaguei ali, eu perdi até a hora de ir para lá. E aí eu fui dormir e eu fiquei pensando, sabe? Nossa, olha meu pai, minha mãe vendo essa situação. E até quando eu falo no início da nossa conversa hoje, que o sonho do meu pai, né, era ter um filho homem. Sim. Imagine para ele ver o filho que ele queria, que ele sonhou, tanto ali, ver naquela situação caído no chão, exalando droga, exalando álcool, saindo do corpo ali. Então acho que para eles foi muito dolorido isso, esses momentos que eles viveram, né? E outras coisas, por exemplo, minha mãe também, eu lembro que ela não costumava dar a chave para nós de casa, nem para mim e nem para minhas irmãs, porque ela gostava, ela queria ver o jeito que a gente ia chegar. E às vezes eu chegava da rua e com fome, porque a própria droga também estimula bastante a fome. E eu estava chegando ali naquela hora e ela abria a porta de casa e eu via ela com o terço na mão. E aquilo eram coisas que iam marcando. Sim. Daí eu olho nos olhos da minha mãe, os olhos dela inchados, chorando. Daí ela fala: você quer comer alguma coisa? E eu fico com aquilo na cabeça. Ela não falava nada, ela dava graças a Deus pelo menos que você tinha chegado em casa. Nunca me... Ela sempre falava, mas nessas ocasiões ela nem falava nada, porque não adiantava. Aí eu lembro que ela me acolhia assim: você quer comer alguma coisa? E deixa eu perguntar uma coisa, porque para manter uma vida dessas você precisa de dinheiro. Como é que você conseguia? Você trabalhava? Eu sempre trabalhei. O meu primeiro emprego com 14 anos. Então... você trabalhava, o seu trabalho era o que bancava a sua vida, de droga, de bebida, dessas coisas todas. E ia tudo aí também, porque é uma fonte de devassidão, né, como a palavra fala. Então, eu não conseguia nada, não conseguia comprar uma roupa legal, porque também não ligava muito para roupa, então era desse jeito. E então eu via muito isso, né? Eu vejo na minha mãe essa pessoa de fé, essa gente de fé, né, como é o próprio nome do programa, porque ela não desistia. Você vê, muitas pessoas da minha família falavam: ó, o Leandro não tem jeito, tá brigando lá, bateram nele lá embaixo, tinha briga, apanhava, batia, e ela falava: ó, não tem jeito, vai morrer nisso, vai ficar desse jeito. E ela sempre ali caminhando no grupo de oração, nas missas, buscando os sacramentos. E essa acolhida dela quando eu voltava, que era onde que isso, na verdade, é como se fosse me deixando constrangido, né? Eu falava: pô, eu faço tudo isso e ela me recebe desse jeito. Sim. Um dia eu lembro também que eu cheguei, sempre de madrugada, assim, e ela falou, ofereceu a comida, aí ela foi lá fritar bife, fazer uma jarrinha de suco, e eu sentado vendo ela fazer aquilo ali. E eu ali drogado, né? Todo sujo. O seu coração, vamos dizer assim, o seu coração sentia que você estava fazendo ele sofrer, né? Você sabia que você estava num caminho que não era bom, mas ao mesmo tempo você não conseguia sair dali. Não conseguia. Dentro disso, era como se você visse tudo aquilo que acontecia com a tua mãe, com a tua família, o sofrimento que eles estavam, porém você não conseguia sair. Isso. Era isso. Era algo muito mais forte do que os teus sentimentos, o teu amor. Mais forte. Você se sentiu alguma vez
pressionado pela tua família, no modo de dizer assim, enquanto eles me pressionam eu não saio? Ou não, eles te deixavam, eles sabiam o que você estava vivendo? Sim. E mesmo assim continuava? Isso. É assim, eu costumo sempre dizer, essa semana mesmo foi um jovem no nossa paróquia lá no grupo, que os pais acabaram... É difícil, não é fácil manter o filho dentro de casa numa situação dessa. E principalmente quando tem agressão da parte do usuário, né? E é um outro contexto, mas assim, colocou o filho para fora e talvez, às vezes, os pais não, fica meio sem saída, né? Então, parte por esse lado de pressionar, eu penso que tem que ter, que minha mãe sempre falava, você tem que mudar, você tem que sair dessa situação, mas num momento algum, assim, eu me senti pressionado, porque o meu caso era ao contrário, eu sentia aquilo, e na verdade eu queria, para mim, se ela viesse com raiva, era melhor, porque daí que eu não saía mesmo. Então eu penso que... ia usar como forma de outro protesto, outro que agora protesto, é protesto porque em casa. era aquela revolta. Bom, já tá me tratando desse jeito, então é assim que agora que eu vou piorar. E era ao contrário. Tanto meu pai como minha mãe, minhas irmãs, nunca foi esse negócio de, sabe, de condenar, de fazer isso ou aquilo. Ela, penso que fez tudo para levar da melhor forma possível. E principalmente com esse amor. Né, até, que nem eu falei, de madrugada para esquentar a comida para alguém que estava na rua até aquela hora. Não estava chegando do serviço, do trabalho, estava chegando da bagunça. Ela nem sabia o que eu estava fazendo lá fora. Mas ela levantava e esquentava aquela comida e dava aquele acolhida para mim ali. Né? Então, isso foi uma das coisas que marcou muito. Eu acho que mais efeito do que ficar pressionando. Essa aqui é uma coisa porque é uma situação bem complicada. É complicado. Né? Eu tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de ver os filhos numa condição que você se encontrava. Sim. E muitas vezes usam de várias situações, de vários modos, apelativos inclusive, né? Levando-os a esse sentimento. Nessa situação, a melhor coisa é fazer o que os teus pais fizeram. Sim, concordo com eles. Com você, né, no início que você está dizendo. Mas muitas vezes é extremamente complicado, porque a gente sabe, até com dados de pesquisa e tudo, o quanto que uma família sofre e adoece cuidando de filhos, seja dependentes do álcool, seja dependência de tóxicos e tantas outras dependências por aí. A família também adoece. Adoece junto. A família também adoece junto. Mas isso foi dos 11 que você começou ali, iniciando essa vida. Isso você já estava ali com 20 e poucos anos, né? Por aí. Quando e como foi esse processo de mudança? Então, foi mais ou menos com 20, 21 anos também. Aconteceu um negócio simples assim na minha vida que... Eu falei assim, bom, eu falei para minha mãe, eu acho que Deus existe, né? Porque até então eu estava meio... E aí eu contei para ela algo assim que... É como se eu tivesse pedido um sinal de Deus e aí ela falou, então, já que você está falando que Deus existe, vamos comigo na missa, no sábado, à noite. E aí eu falei, não, sábado à noite, eu ia na missa mesmo, em grupo eu não ia de jeito nenhum, eu ia lá na missa, falei, não, eu quero ir na missa, mas sábado à noite para mim não vai dar, porque é a hora que a gente sai, né? E para mim ir na missa eu tinha que passar na rua, e essa rua da minha casa é onde ficava todo mundo, e eu sei que ela não ia deixar eu ir com uma roupa preta, por exemplo, né? Dentro da missa. E você também com receio de passar ali e os caras veio ali. Jeito, tal. Aquela prisão, aquela liberdade que eu procurei lá atrás, agora eu estava preso. Porque assim, quem vai ver eu com uma roupa branca, com tênis no pé, que ela não vai deixar eu ir de coturno, né? Sim. E aí bolamos um esquema de ir para a missa no domingo de manhã. Aí fui. No sábado à noite você foi para a balada? Fui. Naquele sábado você foi pra balada? E aí minha vida ficou desse jeito. Porque daí, sem me confessar, minha mãe sabia, mas ela falou que se ela falasse alguma coisa para mim,
ó, você não pode comungar. Eu já estava, eu já ia assumir. Então ela não sabia o que ela fazia. Se ela orientava que eu não podia confessar ou comungar, e aos poucos ela foi tentando introduzir e tal. Aí você ia e comungava? Ia e comungava. Não, como se fosse assim, a coisa mais normal da vida. Aí ia para o show, foi indo, show de rock, só que daí eu comecei a ir na missa praticamente todo domingo. E continuando usando droga, e bebida e tudo. E eu sei que teve um dia que para resumir um pouco, que o negócio vai longe, teve um show, e por eu estar indo na missa, eu ouvia, antes disso eu via que o padre, tudo que eu estava, que eu tinha feito durante a semana, ele contava lá. E teve um dia que ele falou assim, você que ficou a noite inteira, né, talvez numa balada, enfim, falando uma linguagem meio, bem voltada para jovem mesmo. Daí ele falou assim, era o evangelho que fala da porta estreita, do caminho largo e estreito, né? E aí ele falou assim, hoje você está aqui, é que você decidiu ir entrar no caminho estreito. Porque não é fácil você deixar as coisas do mundo para... Só que eu não tinha deixado, mas eu estava chegando em casa 4, 5 horas da manhã, e 7 horas eu levantava para ir na missa. Então, assim, eu levantava arrebentado, né? E aí foi onde que eu percebi que eu estava começando a querer pender mesmo para as coisas da igreja. E aí um dia eu cheguei em casa, eu sempre colocava o relógio para tocar. E teve um dia que eu sempre pedia sinais para Deus, assim, era meio bem ousado, assim, falar, se for da sua vontade, o senhor me acorda sozinho, que eu não vou ligar o negócio aqui. E eu acordava um pouquinho antes das 7 da manhã. E ele foi trabalhando comigo assim, Deus foi me chamando aos poucos, né? E aí um dia eu estava num show, começou meio-dia e até no outro dia à noite. Era um festival. Um dia e meio. Um dia e meio, era um festival de punk rock, era só banda punk. E as bandas que eu gostava muito ia tocar só às 6 horas da manhã. E quando deu meia-noite e meia, 1 hora, eu já estava doido já, né? Também tinha ficado o dia inteiro lá. Só que no meio da loucura de droga e tudo, eu comecei a lembrar de algumas coisas que o padre falava na missa. Eu via assim, ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eu comecei a ficar perturbado, aquilo começou a... Falei, meu Deus do céu, né? Como que pode? Aí eu peguei e saí, fiquei lá na rua, olhando para lá e para cá. Daí eu falei, quer saber, eu vou embora. Daí um cara já veio, parece que o capeta falou, não vai não. O cara veio, onde você está indo? Eu falei, não, eu vou embora. Não, aí os caras vão tocar tal hora, os caras que não mais gostam e tal. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, não, eu vou embora. Aí por fim o cara gostava muito de mim também, acabou indo embora junto. E 1 hora da manhã não tinha ônibus. Eu tinha que andar uns 11, 12 quilômetros a pé. Nossa. Por aí, uns 11 quilômetros. Daí eu falei, não, mas eu vou mesmo assim, passar numa estrada deserta. Aí ele falou que ia comigo. E Deus foi tão bom que a hora que eu desci, eu tinha um cara passando de carro. O cara era amigo nosso, ia para o mesmo lugar. Deu uma carona para mim, eu entrei no carro. E a partir daquele dia, foi a última vez que eu fui num show de rock. Sim. Porque daí eu falei, eu não vou mais ir num show à noite para ir arrebentado para missa. E foi aí que Deus foi me conquistando, né? E aí um dia, só que assim, eu não conseguia deixar de usar as coisas, né? A bebida, a droga, eu fui indo e tal. E um dia, e aí eu não tinha crisma. Daí eu nessa de ir na missa, e minha mãe falou, você quer? Então agora tem a crisma, tem que se confessar, e foi indo. E na crisma, um pessoal era de grupo de oração. E eles falavam, tem grupo de oração. Só que eu não ia de jeito nenhum. Aí até que um dia eu estava em casa, já ouvindo rock, era como se eu tivesse não sei se nunca tive, nem quero ter, mas como se fosse eu estava muito deprimido. Eu ligava o som e aquilo me estressava de um jeito que eu trancava a porta do quarto e eu começava a bater, quebrar os discos, chutar as coisas, até a cabeça bater na cômoda. Ligava o som no último, a mãe não prestava atenção no que eu estava fazendo, ficava quebrando tudo lá dentro. E daí por esses dias, do nada eu peguei e eu fui para o grupo de oração sozinho. Fui lá sem ninguém me chamar e era o grupo onde que a minha mãe participava, né?
que ela estava ali toda segunda-feira. E eu lembro que eu fui nesse grupo de oração, de coturno, de roupa, era um negócio. Eu estava indo na missa, mas eu não conseguia deixar nada. Sim. E era uma prisão mesmo. Eu me sentia mal em colocar um outro tipo de roupa. E aí foi aonde que eu fui no grupo de oração, e nesse grupo de oração foi aonde que minha mãe, a surpresa dela me ver ali, já começou a ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida, né? E desse grupo foi uma luta também, porque eu era bastante tímido, sou tímido ainda, né? Mas aquelas músicas, aquelas orações, e eu fiquei muito... Eu sabia que algo me levou até ali, sim, mas eu, ao mesmo tempo, eu não me abria para nada. E aí aqueles jovens que me chamou lá na Crisma, eu estava lá e veio me acolher, e levanta a mão e abaixa a mão, e aquela coisa toda, e eu parecia um poste ali no meio, né? E aí foi aonde que eu falei, meu Deus, eu não dá para mim isso aqui. E aí depois os servos do grupo de oração se reuniam ali, vinha orar. uhum. Aí eu lembro que um senhor falou para mim assim, daí então eu fiquei indo toda segunda-feira indo no grupo de oração. Nesse grupo que minha mãe teve essa experiência, vendo eu indo ali, ficou muito feliz, só que eu estava indo meio que muito fechado. Eles oravam e falavam assim, teve um senhor que orou e falou, você sentiu uns arrepios aí? Daí eu falei, ele falou, sentiu alguma coisa? Aí eu falei para ele, eu senti sei lá, uns arrepios, um calor, assim. Aí ele falou assim, é Deus entrando na sua vida, meu irmão, e ele vai mudar a sua história. Aí eu falei, opa, beleza, né? Peguei e fui embora. E no caminho eu comecei a pensar, mas arrepio eu sinto quando o cara toca uma guitarra lá e faz um solo lá, eu arrepio o corpo inteiro. Isso aí não quer dizer que é Deus. Uhum. E aí eles faziam tendas, e eu continuei, graças a Deus eu fui perseverando. Mesmo não sentindo nada, eu queria sentir algo. Eu via as pessoas chorar, orar em línguas, ter repouso. A pessoa caía no chão, eu ficava olhando assim, e comigo não acontecia nada. E aí aquele coração fechado, ele começa a se abrir por esse mover. Só que daí, aí um dia, resumindo aqui, eu estava saindo do grupo de oração, aí uma mulher chamou eu para fazer uma experiência, era um evento grande, uma espécie de uma experiência de oração, só que ele era a nível diocesano. E tinha muitas atrações, ia ter várias coisas nesse evento, as pregações, querigmática, tudo, e aí eu fui só que era quinta, sexta, sábado e domingo. A mulher chamou eu na quinta e falou, vamos lá nesse encontro, que vai ser muito bom. Eu falei, eu não tenho dinheiro, tal. Ela falou, não, a sua ficha a gente já conversou, que já pagamos, e aí você vai ganhar uma camiseta ainda para você ir. Olha só. E aí a camiseta era branca com uma pombinha assim, falei, meu Deus do céu, agora vai. Aí eu peguei e fui. Só que daí na quinta era missa com o bispo, e ele contava umas piadas lá no meio da homilia e tal, daí eu acabei dormindo. Aí na sexta-feira eu já não queria ir. Aí era o Flavinho ia fazer um show lá, sim, e adoração e tal. Aí o pessoal falou, vamos que vai vir o Flavinho lá da Canção Nova e não sei o quê. Aí eu falei, mas Flavinho, eu não sei quem que é Flavinho, eu conheço o Ramones, conheço as bandas doidas aí. Não, você vai gostar porque é muito bom. Aí eu peguei e fui. E aí teve adoração, sei que os jovens pulavam e dançavam. E aquilo, para mim, assim, ia fazendo um efeito ruim, que eu via todo mundo feliz e eu fechado, de um jeito que não tinha... Aí quando foi no sábado, acabou o show, fui para cá e a gente ia para casa. Fui para casa e entrei no quarto, tranquei a porta do quarto, ajoelhei. Acho que a primeira vez que eu ajoelhei ali, depois de toda essa história doida, eu falei... E olhei para os capelos, não tinha uma imagem de santo, né? Os demônios desenhados para todo lado. Eu falei, olha Deus, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, mas se o Senhor não me pegar amanhã, até o meio-dia, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, o Senhor não me pega mais. E aí foi quando eu fui para era um ginásio grande, umas 3, 4 mil pessoas, mais ou menos. E aí quando foi 8 horas da manhã, já começou um pregador lá de
de muitas bênçãos de Deus lá, que é o Juninho, né, da comunidade índia, acho que é Sim. lá próximo de São José, né? E essa experiência, até porque o nosso tempo já estourou, mas para dizer das maravilhas que Deus faz, de onde Deus nos tira. Sim. De onde Deus nos tira, nós sabemos. Para onde Ele vai nos levar, nós não podemos imaginar. É verdade. A partir deste encontro, tudo foi acontecendo, a sua vida foi se transformando. Hoje, como nós falamos no começo do programa, você que criticava, que tinha medo, que tinha preconceito de grupo de oração, hoje você coordena todos os grupos de oração. Isso. Daquilo que você dizia que não ia acontecer, aconteceu. Graças a Deus. Para dizer que Deus, Ele não desiste. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que Deus é esse. É o Deus que, por mais que nós achemos que não está fazendo nada, Ele está fazendo. Fica aberto o convite para você me contar a outra parte da história num outro programa. Tá bom. Até porque nós já estouramos o nosso tempo. Mas eu quero te agradecer muito a sua vinda, o seu testemunho, tudo aquilo que você tem feito e você por aquilo que ainda vai fazer. Amém. Como eu disse, que agora nós vamos fazer um outro programa, mas contando o Leandro a partir deste encontro, Tá, que joia. tem muita coisa com Sim, certeza sim. para fazer. Este e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play, o canal da Canção Nova no YouTube. Deus abençoe você e lembre-se, Deus não desiste de você. Leandro, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.